Deus me livre! Olá pessoal, hoje vou falar sobre esse assunto, porque é uma realidade. O único Deus Todo-Poderoso, o soberano Senhor que nos criou, Ele nos livra sim, várias e várias vezes. Temos que reconhecer isso sem dúvida alguma. Temos que reconhecer isso com convicção, com certeza. Porque é assim que Ele faz. Tanto para com você quanto para comigo. Então, a humanidade inteira hoje, isso acontece. Deus está sempre livrando alguém de alguma coisa, aqui, ali, lá, enfim. É verdade. Existem muitos testemunhos de pessoas que falam sobre o livramento que Deus lhes deu. Então, isso é importante. É algo que tem que levar o ser humano a glorificar a Deus, a agradecer a Deus, a louvar a Deus sinceramente por ter feito tal livramento, sem o qual a pessoa não iria conseguir se livrar da morte, digamos assim, ou de algum acidente, enfim. Então, o livramento de Deus foi decisivo para que a pessoa pudesse sair viva e pudesse falar o que aconteceu. Testemunhando claramente, tendo a consciência de que foi Deus que a livrou. Então, Deus que nos livra tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, tem que ser louvado, adorado, tem que ser bendito eternamente. Amém? É assim que tem que ser. Então, para falar sobre isso um pouco mais, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam sobre os livramentos de Deus, que estão acontecendo até hoje no século XXI, e vão acontecer até o fim dos tempos. E isso deve ser reconhecido por toda a humanidade. Ninguém é livrado por sorte ou por acaso. Não. Você e eu somos livrados por Deus de tudo. É assim que acontece. Então, quando isso acontece com você ou comigo, é motivo de se alegrarmos em Deus que fez tal coisa. Pelo seu poder, operou eficazmente para nos livrar. Então, cabe a cada um de nós entendermos que foi Ele que fez isso. E quando entendemos isso, esse entendimento tem que nos levar a glorificar a Ele, a louvar a Ele, a agradecer. É o mínimo que podemos fazer diante de tal livramento que Ele mesmo operou na sua vida e na minha vida. Então, eu mesmo já fui livrado por Deus várias vezes de várias coisas. E isso também aconteceu com você, com certeza. Então, agora podemos confiar que é Ele que nos livrou disso. Podemos acreditar nisso. Isso não é mentira, é verdade. É a realidade. Estamos vivos hoje com saúde porque Ele nos livrou de muitas coisas que poderiam nos fazer ter morrido ou ter nos trazido doenças, às vezes até incuráveis. Mas Ele nos livrou até hoje. Então, é motivo de celebrarmos, de nos alegrarmos por esses livramentos que Deus operou na sua vida e na minha vida. Então eu vou ler aqui alguns versículos agora. O primeiro que eu vou ler está no livro dos Salmos 34, versículo 17. Salmos 34, versículo 17. Está escrito assim, ó. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Então, quando os justos estão passando por tribulações, o que é que eles fazem? Eles ficam desesperados? Eles ficam passivos? Eles se acomodam? Aceitam essas tribulações? Não.
eles fazem o quê? Clamam os justos clamam, e o Senhor os escuta. O Senhor escuta o clamor dos justos que estão passando por tribulações. E aí Deus opera e livra os justos de todas as suas tribulações. Então, Deus nos livra das tribulações. Deus livra os justos das tribulações. É verdade, está escrito. Então, esse é o Deus que opera para livrar os justos das tribulações. É a Ele que devemos adorar e ter gratidão para com Ele por Ele ter feito isso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, também está no livro dos Salmos, agora Salmo 68. Salmo 68 vai falar também sobre livramento. Salmo 68, versículo 20. Deixa eu passar a página aqui. Salmo 68, versículo 20. Então está escrito assim, ó. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. Então está escrito aqui bem claro, ó. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Então, é com Deus que está o ato dele nos livrar da morte. Ele opera isso, pessoal. Ele nos livra da morte. Quantas vezes na história da humanidade pessoas foram livradas da morte? Isso não aconteceu por acaso. Isso foi a ação eficaz de Deus agindo para livrar as pessoas da morte. Se você recebeu um livramento de morte, ou eu recebi um livramento de morte, foi Deus que fez isso acontecer, sem dúvida alguma. Porque o texto aqui, o versículo aqui desse salmo é muito bem claro. Versículo 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Então, o fato de termos escapado da morte foi porque Deus nos livrou da morte. O poder dele fez isso acontecer. Foi algo decisivo, foi uma providência de Deus que fez nos livrar da morte. Então, é assim que Deus nos livra. Com certeza. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no Salmos 91. Salmos 91, versículo 15. Salmos 91, versículo 15. Vou ler aqui, ó. Mais um texto que vai falar sobre os livramentos de Deus. Então está escrito assim, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, Deus fala claramente para você e para mim que Ele em nossa angústia, Ele estará conosco e Ele é que vai nos livrar dessa angústia e vai nos glorificar. Então, Ele é que faz isso. Não sou eu, nem você, não é exércitos, não é armas, não. É Deus operando em seu favor e em meu favor para nos livrar da angústia. Ele nos livrará da angústia e nos glorificará também. Isso é o que Deus faz. Então, isso é o motivo de agradecermos a Deus por Ele estar fazendo isso conosco todos os dias. Em todos os lugares do mundo, Ele está fazendo isso
hoje. Então, nós devemos entender isso hoje. E ao entendermos isso, temos que louvar a Deus, com certeza. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Deixa eu achar aqui. Então, eu vou ler aqui agora. Ó. Aqui, o Senhor Jesus falando disse: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus está falando claramente a respeito disso. Que Deus não nos deixa, está pedindo a Deus para que Deus não possa nos deixar cair em tentação, mas sim para que Ele nos livre do mal. Porque o mal acontece em todo mundo. Afeta muitas pessoas. Mas quando Deus nos livra do mal, esse mal não nos atinge, não nos afeta, não causa nenhum mal em nossas vidas em tempo algum. É a ação de Deus que nos livra do mal. Então, é isso que nós devemos entender. Porque é muito simples isso. É muito simples entender que é assim que acontece. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 15. Então, aqui, o Senhor Jesus também vai dizer uma coisa muito importante com respeito ao livramento. Então, vou ler aqui, ó. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 15. Está escrito assim, ó. Não peço que os tires do mundo. Então, o Senhor Jesus não está pedindo para que Deus tire você ou eu do mundo. Não. Ele não está pedindo isso. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, o Senhor Jesus está pedindo a Deus que nos guarde, ou seja, nos livre do mal, enquanto estivermos nesse mundo. E Ele ouviu a oração do seu Filho em nosso favor, e é assim que Ele faz. Enquanto estivermos no mundo, Ele nos livra do mal. Com certeza. É verdade. É assim que acontece. Então, nós devemos agradecer a Deus por isso. O Senhor Jesus intercedeu por nós ao Pai para que Ele fizesse isso. Para que Ele não nos tirasse do mundo, mas sim que nos guardasse, ou seja, nos livrasse do mal. E é isso que Ele está fazendo até hoje, na sua vida e na minha vida. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Olha a palavra que está escrito aqui. Está escrito assim, ó. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o apóstolo Paulo estava convicto disso. Essa convicção tem que acontecer na sua vida também e na minha vida também. Porque o mesmo Deus do qual Paulo está falando aqui é o mesmo Deus seu e meu hoje também. Nesse Deus não há sombra ou variação de mudança em tempo algum. Assim como ele agiu na vida de Paulo,
Ele age na sua e na minha vida também. Então, nós podemos dizer hoje também que o Senhor nos livrará também de toda obra maligna enquanto vivemos nesse mundo. O Senhor nos livrará de toda obra maligna, para que ela não nos afete em tempo algum, para que ela não nos cause nenhum dano. É assim que acontecerá. O Senhor me livrará me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele vai fazer isso com você e comigo, sem dúvida alguma. Deus está com você e comigo sim para fazer isso. Então, aí ele termina aqui dizendo, ó, a ele, ou seja, a Deus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa palavra final aqui é palavra de adoração, de louvor, de exaltação a Deus. É assim que tem que acontecer com aquele a quem Deus livra de toda obra maligna e o leva a salvo para o seu reino celestial. Essa é a palavra de adoração, de agradecimento, de reconhecimento de que Deus é que faz essas coisas. Por mim e por você. Então, essa é a palavra de hoje, pessoal, sobre essa questão. Porque Deus nos livra sim, sem dúvida alguma. Existem muitos outros versículos que falam sobre isso, eu separei apenas alguns aqui, para que tanto você como eu hoje possamos ter fé e convicção disso. E para que em você e em mim não exista dúvida alguma. Então, agora podemos estar conscientizados disso. Deus opera para nos livrar sim, sem dúvida alguma. Se você está vivo hoje, assim como eu estou, é porque Deus está nos livrando de muitas coisas. Ele fez isso ontem, fez isso hoje, fará amanhã e sempre. Porque em Deus, que é aquele que nos livra, não há variação, sombra de mudança em tempo algum. Ele vai ser sempre o mesmo. Sempre agindo dessa forma para nos livrar. Para nos dar livramentos. Coisas que não podemos fazer por nós mesmos ou por nossa própria capacidade, porque somos impotentes em relação a isso, Ele o faz de forma muito simples. E por isso nós devemos agradecer, louvar, exaltar a Deus. Cada vez mais nós temos que reconhecer que é Deus que nos livra. A humanidade, de forma geral, tem que entender dessa forma. Então, eu espero que essa palavra de hoje possa ser uma palavra que nos traga segurança. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em nossas tribulações. Ele nos livra mesmo das angústias, da morte, de acidentes, de fogo, de água, enfim. Ele nos livra sim. Alguns dias atrás aí, vocês devem ter ouvido a notícia que uma menina foi soterrada e ficou ali alguns dias até que foi salva pelos bombeiros. Mas quem a livrou daquilo não foram os bombeiros, mas sim a ação de Deus que a livrou daquela morte ali, que ela poderia morrer ali, mas Deus livrou ela, conservou ela ali em vida, até ela ser resgatada e agora vai continuar a sua vida, porque Deus a livrou. É assim que Deus faz. E por causa disso, devemos glorificar a Deus, porque Ele opera essas maravilhas, esses livramentos que nos deixam com a certeza que devemos louvar a Deus por isso. Então essa é a palavra de hoje, para que possamos continuar
confiando em Deus. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.